para você que está chegando pela primeira vez nessa transmissão. Eu sou o pastor Delmo e você está em uma live de oração, clamor e adoração ao Deus da glória, ao Deus Criador dos céus e da terra. Seja muito bem-vindo, bem-vinda em o nome do Senhor Jesus. Amém? Sem mais delongas, vamos estar adorando ao Senhor, vamos estar orando ao Senhor, fazendo uma oração convite ao Espírito Santo do Senhor, porque como de praxe, nós fazemos 3 orações iniciais. Primeiro, nós fazemos uma oração convite ao Espírito Santo do Deus da glória. Depois, nós fazemos a oração por milagre, o grande clamor por milagre. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que está aqui, provocando o seu milagre através da adoração, provocando o seu milagre através do clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, Pai amado, ao iniciar esta campanha de oração, Pai, esta campanha de clamor por milagres, onde o Senhor outrora havia alcançado vidas com feitos sobrenaturais da glória, de maneira que teus servos e servas indagaram os feitos do Senhor em forma de milagres, Senhor da glória. Estamos novamente em mais uma grande campanha de oração por milagre, onde eu creio, Deus Criador dos céus e da terra, que o meu irmão, a minha irmã, há de voltar aqui e testificar os feitos do Senhor na história do mesmo, da mesma, em forma de milagre. E é com esta plena e total convicção que eu elevo a Ti a minha voz em oração, juntamente com os demais, Senhor amado, que estão aqui neste vídeo, live de oração. Pai, unindo a sua fé com a nossa, Senhor da glória, pedimos humilde e gentilmente pela pessoa, pela presença da pessoa do Espírito Santo do Senhor, porque sabemos que o Deus a qual nós adoramos, não tem como designo o local exato para a sacrossanta presença do Senhor a se manifestar, mas o Deus a qual nós estamos adorando nesta grande corrente de oração por milagre é aquele que frisa em suas palavras a dizer que onde houver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor se fará presença neste lugar. Somos mais que 2 pessoas e estamos aqui, Senhor, unidos e reunidos para Te adorar na beleza da Sua santidade. Por isso, em oração, eu os convido, Espírito Santo do Deus da glória, seja muito bem-vindo a essa transmissão, a este vídeo de oração, de clamor, onde vidas assistem e participam conosco desta grande corrente de oração online, oração por milagre. Vidas que estão aqui, Deus da glória, provocar o seu milagre através da adoração, como o nosso canal, provocando milagres na adoração. Eu te apresento vidas que aqui exercitam a sua fé ao unir com a nossa nesta grande corrente de oração. Deus, Criador dos céus e da terra, que na pessoa do seu Espírito, o Senhor não vem apenas fazer-se presença a essa transmissão, mas eu quero abrir o leque do convite em oração ao Senhor, Espírito Santo, para que o Senhor não venha fazer-se presença apenas a essa transmissão, mas eu os convido, Espírito Santo do Deus da glória, ao meu lar, familiares, família, projeto, ministério. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo do Senhor. Eu jamais cometerei a tolice de iniciar a campanha de oração ignorando a sacrossanta presença do Senhor, mas ao contrário, eleva-te a minha voz em oração a convidar-lhes, a convidar a ilustre presença do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo do Deus da glória, a esta campanha de oração. E se porventura o Senhor assim quisera nos usar, permita-nos sermos nabir de Deus na face da terra, que é boca do Senhor, que fala o que o Senhor manda, não o que eu quero. Lembro-me do início da conversão de Paulo, apóstolo de Cristo, o Senhor da glória, quando mesmo indagava a dizer: já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. É Paulo dizendo: não é minha vontade, mas é a vontade do Deus, Criador dos céus e da terra. Portanto, me coloco aqui, Senhor da glória, diante desta grande responsabilidade, que esta campanha de orações com vidas e por vidas, oração por milagre, apresentando-me adiante de Ti, Espírito Santo do Senhor. Usa-me conforme a Sua vontade, permita-me ser ferramenta usado pelo Senhor, para que o enfermo ou enferma saia daqui curado, curada de suas dores, enfermidade, para que o que se perdeu na vida do meu irmão, minha irmã, assim como houve outrora na história de Jó, o teu servo, venha haver uma restauração, uma restituição das percas. Espírito Santo do Senhor, manifesta a glória do Deus Todo-Poderoso. Nos colocamos em Sua dispensação,
ao iniciar mais uma campanha de oração por milagre, em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, receba esta campanha de bom grado diante dos olhos do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar a cada vida, a cada irmão, cada irmã que aqui se encontra e que une a sua fé com a nossa. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que o Senhor venha abençoar a sua vida, minha irmã, rica e abundantemente, em o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está aqui provocando o seu milagre através da adoração. Você não está tirando um tempinho para adorar o Senhor nesta campanha de oração. Ao contrário, você está acrescentando ao seu dia este momento de fé. Você está acrescentando ao seu dia este momento de fé. Então eu quero convidar você a exercitar a sua fé. O Senhor Jesus Cristo, ele dizia que tudo é possível para aquele que crê. Jesus, ele podia dizer, olha, algumas coisas serão possíveis para aquele ou aquela que crê. Jesus, ele poderia limitar o milagre. Você já reparou que tem pessoas que querem limitar o meu milagre, o seu milagre? Tem pessoas que muitas das vezes indagam para você dizendo, olha, não ora por esta causa, porque você vai se iludir, não vai acontecer nada de bom. Já reparou que muitas das vezes nós encontramos em pessoas que muitas das vezes poderiam estar nos motivando a lutar pelos nossos sonhos, nossos projetos, e muitas das vezes o que nós encontramos dos mesmos, é atitude para limitar a nossa fé. É atitude para limitar a nossa fé, quando o próprio Cristo, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Jesus, ele não disse que alguma coisa é possível, mas ele disse que tudo é possível. A paz do Senhor, irmã Valéria. Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Então, se você crê, meu irmão, se você crê, minha irmã, é possível sim você vivenciar o milagre que Deus tem para você. O milagre que o Deus da glória tem preparado, projetado na sua história, em o nome do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você, meu irmão, eu quero convidar a você, minha irmã, a provocar o seu milagre através da adoração, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar fazendo grande clamor por milagre, a oração por milagre. Qual o milagre que você almeja, anseia ser alcançada pelo Senhor? Obrigado, irmãos e irmãs. Qual o milagre que você tem expectativa de receber no Senhor? Jesus, ele diz que tudo é possível para aquele que crê. Se você crer, você vai viver sim esse milagre no Senhor, na sua história, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor, vamos estar provocando o nosso milagre. Eu quero desde já estar unindo a minha fé com a sua fé. Obrigado, irmã Valéria. Independente de qual seja o milagre que você espera ser alcançado pelo Deus da glória, que você espera ser alcançada pelo Deus da glória, Deus, ele tem um milagre para você. Vamos provocar o nosso milagre através da adoração. Nós temos respaldos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, que os antigos adoraram ao Senhor e através de sua adoração vivenciaram o milagre do Senhor. Você crê que você pode provocar o seu milagre através da adoração? Se você crê, pega a foto desta pessoa agora, antes de iniciarmos esta campanha de oração. Pegue a foto da pessoa por quem você deseja que o Senhor venha trabalhar na vida deste ou desta. Pegue essa foto. Vamos estar apresentando ao Senhor. Se você crê, pega talvez o resultado de exame, o médico marcado, enfim. O que você puder apresentar ao Senhor como exercício da sua fé. Eu te convido a você apresentar ao Senhor. Pastor, eu estou desempregado, ou meu filho, ou filha, ou parente, familiar está desempregado, desempregada. Se você puder, pega essa carteira de trabalho. Vamos estar intercedendo ao Deus da glória, pedindo ao mesmo que venha abrir esta porta de emprego. Jesus foi quem disse que tudo é possível para aquele que crê. Para de limitar o seu milagre ou pensar que não vai acontecer, que não está no alcance do Senhor. Se Jesus, ele disse que tudo é possível. Obrigado, irmã Eliane, Deus abençoe sua vida. É porque tudo é possível. Então vamos provocar o nosso milagre através da adoração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos estar provocando o nosso milagre na adoração. Senhor nosso Deus e Pai, em cuja presença nos encontramos, Pai querido, Pai amado,
Neste momento, desde já, Senhor da glória, eu elevo a Ti a minha voz em oração nesta grande corrente de oração por milagre, ao unir a minha fé com a fé do meu irmão, ao unir a minha fé com a fé da minha irmã, nós apresentamos a Ti, Deus amado, um sacrifício de adoração nesta grande corrente de oração por milagre. Independente, Senhor amado, de qual seja o milagre que o meu irmão precisam, almejam, anseiam receber do Senhor, independente de qual seja a bênção, Senhor da glória, eu venho pedir ao Senhor. Deus vai contemplando cada pensamento, cada coração neste momento. Vai de encontro, Senhor, a cada vida, Senhor da glória. Vai de encontro a cada adoradora que participam neste momento desta grande corrente de oração. Só o Senhor, Deus amado, sabe o que esse homem precisa. Só o Senhor sabe o que esta mulher precisa na sua vida em forma de milagre. E porque eu creio no poder da oração, porque a Bíblia vai nos ensinar, de Gênesis, Apocalipse, que os antigos, quando chamaram a atenção do Senhor através da oração, vivenciaram o favor do Senhor em forma de milagre. E quando eu indago-me a dizer sobre o favor do Senhor, é porque nós sabemos que o significado da palavra bênção é favor imerecido. Bem sabemos que não somos merecedores, pois a própria palavra bênção significa favor imerecido. Porém sabemos que ainda que não sejamos merecedores do favor do Senhor para conosco, a sua misericórdia, Deus, Criador dos céus e da terra, tem alcançado vidas, e por isso temos nos regozijados com os feitos do Senhor, quando vidas voltam aqui e testificam os feitos do Senhor em forma de milagre. E a Bíblia não indaga a dizer que o Senhor começara uma boa, uma excelente obra e deixa pela metade, mas a sua palavra vai dizer, Deus da glória, aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, Ele é fiel para dar continuidade. Ele é fiel para dar continuidade. O Senhor começou uma grande obra, alcançando vidas com feitos sobrenaturais. E eu creio que o Senhor há de dar continuidade a esta obra, porque Tu és o mesmo de ontem. Assim como o Senhor indaga a dizer em Suas palavras, eu sou o mesmo ontem, hoje, e serei o mesmo eternamente. O Senhor é o mesmo Deus, a mesma glória, o mesmo poder. Tu és soberano, Pai amado. Por isso, ao iniciar esta grande campanha de oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor que, na pessoa do Seu Espírito, o Senhor venha fazer se cumprir o desejo do coração deste homem. O Senhor venha fazer se cumprir o desejo do coração desta mulher, independente de qual seja o milagre que a mesma anseia, almeja receber do Senhor. Independente de qual seja o milagre que o mesmo almeja, anseia receber do Senhor, eu peço a Ti, Deus, Criador dos céus e da terra, opera o milagre na vida desta mulher, opera o milagre na vida deste homem, alcança-o, alcance-a com alcance de milagre, Deus da glória. Ah, Senhor da glória, lembro-me das palavras do Teu servo Paulo, apóstolo de Cristo, quando mesmo narrava os seus feitos, a dizer assim, Paulo dizia assim, eu sei quem eu tenho depositado a minha fé e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos em oração. Paulo mostrava a confiança que ele tinha no Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que Tu tens poder para fazer até além do que o que nós pedimos a Ti, Deus da glória, em oração. Tu tens o poder de alcançar a este com feitos sobrenaturais. Tu tens o poder, Deus amado, de alcançar a esta com os feitos sobrenaturais da glória. Alamaia Candarábia. Por isso eu venho pedir a Ti, Deus amado, vai contemplando a cada petição, alcançando, Senhor da glória, a cada vida, a cada adoradora que une a sua fé com a nossa, nesta grande corrente de oração. Deus de milagre, Deus de resposta, Deus de maravilha. Deus, vou Te apresentando, Pai, nesta corrente de oração, a cada causa, a cada vida, a cada adorador. Receba a sua narina como cheiro suave, ó Pai, a cada adoração, vai contemplando a cada petição, Senhor da glória, ainda que a princípio alguns olhares estão apenas elevados em direção a esta campanha de oração, mas eu creio que já tem corações e mentes elevados e inclinados a quem merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração, ainda que alguns olhares estão perdidos apenas para o aparelho de celular, Senhor da glória, mas corações e mentes estão oferecendo adoração a quem merece, a quem é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, porque a princípio Davi também
estava desta maneira, no livro de Salmo, capítulo de número 121, a princípio Davi também olhava para o monte. Davi não olhava para Deus, Davi olhava para o monte, mas Davi indagava nessas palavras a dizer, o salmista, elevo meus olhos para o monte, de onde me veio o socorro? Davi, ele perdia os seus olhares naquele monte à procura de socorro, mas eu creio que houve um avivamento espiritual sobrenatural na vida de Davi, de maneira que o mesmo salmista, e nas mesmas palavras ele dizia, o meu socorro vem do Senhor, é Deus criador dos céus e da terra. Ainda que nós estejamos nesta campanha de oração, Pai, nesta plataforma, todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós temos consciência de que não é live quem socorre, não é o pastor que está orando quem socorre, é o Deus Criador dos céus e da terra quem socorre. Assim como Davi indagou a dizer, o meu socorro vem do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que o nosso socorro está em Ti, Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor, nesta corrente de oração online, mas todavia, em todo e sobre todo o tempo, nós temos a consciência de que o nosso socorro está em Ti. Por isso estamos apenas adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, nesta grande corrente de oração. Por isso eu quero pedir a Ti, Deus Criador dos céus e da terra, em o nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, em o nome do Senhor, começa a contemplar a cada petição, em o nome do Senhor, Deus da glória. Por isso começa a alcançar a cada causa, a cada vida, a cada adoração. Deus de milagre, Deus de resposta, em o nome do Senhor, estamos Te adorando porque, Senhor, Tu és digno de adoração. Estamos Te adorando, Senhor amado, porque Tu és digno de louvor, Senhor amado. Alabacai de calachuri andaraia. A Ti pertence toda adoração, a Ti pertence todo louvor, a Ti pertence a glória, Senhor amado. Alabante calabraia chegue andaraia. Deus vai contemplando cada petição neste momento, vai alcançando, Deus amado, a cada vida, Senhor, neste momento de corrente de oração. Deus Criador dos céus e da terra, Deus de milagre, Deus de maravilha, autor de nossa fé, Oriande calabraia candaraia. Deus amado, entra com providência, Senhor, ainda que nossos olhares estão elevados, Pai, a esta corrente de oração, todavia, em todo e sobre todo o tempo, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem restaura o que se perdeu. Vai de encontro, Senhor da glória, vai de encontro à causa desta mulher, vai de encontro à causa deste homem, vai de encontro à petição desta mulher, vai de encontro à petição deste homem. Rabaia canta, rabia candaraia, uriande caia canta, rabia shuri andaraia. Deus Criador dos céus e da terra, já podemos contemplar a Tua presença neste lugar. Já rabando que mande calashuri andaraia. Deus de milagre, Deus de maravilha, receba a sua narina como cheiro suave, esta grande corrente de oração por milagre. Contempla, Pai, a petição desta mulher com o milagre que ela veio buscar no Senhor aqui. Contempla, Deus Criador dos céus e da terra, a petição deste homem no milagre, em que o mesmo veio buscar o Senhor aqui, em o nome do Senhor dos exércitos. Deus de resposta, Deus de sinais, Deus de maravilha. Deus, porque nós estamos nesta grande corrente de oração por milagre, porque nós cremos que nós temos nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de nos alcançar com milagre sobrenatural da glória. Só o Senhor é Deus de milagre. Ramante que anda, rabia shuri andaraia. Só o Senhor é Deus de maravilha, só o Senhor é Deus de glória, Pai. Arrabande calashuri andaraia. Deus vai contemplando cada petição. Eu não sei, Senhor da glória, qual o milagre que esse homem veio buscar no Senhor. Eu não sei qual o milagre que essa mulher veio buscar em Ti, mas Paulo indagava a dizer, eu sei quem tenho depositado a minha fé, e sei que Ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a Ele. Em oração, Paulo dizia que o Senhor tens o poder de nos alcançar não apenas com as causas que nós apresentamos a Ti nesta corrente de oração por milagre, mas Tu és Deus de nos alcançar com feitos e milagres sobrenaturais da glória, tamanhos e maiores do que o que nós pedimos. Oh, rablande calabraia chegue andaraia. Olha aí, Senhor, a vitória que essa mulher precisa. Deus, eu creio que vidas vão voltar aqui ainda e testificarão, Pai, os feitos do Senhor em forma de milagre. Vai tocando na história desta mulher com
milagre que ela precisa no Senhor. Vai tocando na história deste homem, Deus amado, com o milagre que eu oriande, cando, rebiandaraia. O milagre que ele veio buscar em ti, Deus da glória, em o nome do Senhor dos Exércitos. Vai tocando, Senhor amado, toca com toque de milagre. Eu não sei qual o milagre que essa mulher veio buscar do Senhor, mas eu creio que ela vai sair daqui com o milagre dela, porque o Deus Todo-Poderoso está presente na pessoa do Espírito Santo. Eu não sei qual o milagre que esse homem veio aqui buscar no Deus Criador dos céus e da terra, mas eu creio na sacrossanta presença do Senhor. Senhor Espírito Santo do Deus da glória, vai contemplando a cada petição neste momento, independente da maneira em que esse adorador ou esta adoradora esteja agora, talvez no exercício da fé da mesma, no exercício da fé do mesmo, Pai amado. Ainda tem aquelas que indagam a dizer: eu não sei como orar, eu não sei como adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia vai dizer que nenhum de nós sabemos como orar. A Bíblia diz que nenhum de nós sabemos como orar. É o Espírito Santo do Deus da glória quem pega as nossas orações, leva-as ao Rei da glória e as apresenta ao nosso Deus com gemidos inexprimíveis. Por isso eu peço humilde e gentilmente ao Espírito Santo do Senhor, que está presente, não permita que a petição desta mulher, ou a minha petição, ou a deste homem, limita-se apenas ao teto deste lar ou de cada lar representado. Mas eu peço ao Senhor Espírito Santo, leva a esta petição, leva ao trono da glória, ao Rei de toda a glória. Leva ao Senhor a causa desta mulher, leva ao Senhor a causa deste homem, independente de como a mesma esteja exercitando a fé. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com a foto na mão e pedindo ao Deus da glória pela pessoa da foto nesta campanha de oração por milagre. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão com um copo com água, crendo que assim como no princípio de tudo, quando o Espírito Santo do Senhor se movia sobre a face das águas, o Espírito Santo do Senhor é de consagrar esta água e este ou esta tomar e ser curada das suas dores e enfermidades. Talvez eu esteja orando por pessoas que estão com a carteira de trabalho, e aí precisa que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para ele ou para ela. Deus amado, e talvez eu esteja com a carteira de trabalho em suas mãos neste momento. Talvez eu esteja orando com pessoas que estão, talvez, com resultado médico, o exame marcado. Senhor da glória, crendo que o Senhor pode curar, com cartela de remédios em suas mãos, a indagar: Senhor, permita-me a libertação do uso dos remédios, pois dentro da minha casa é remédio para tudo que eu vou fazer. Senhor, eu não sei de qual maneira este adorador está no exercício da fé dele, é único a nossa. Senhor, eu não sei de qual maneira essa adoradora está no exercício da fé dela, é único a nossa. Mas assim como Paulo, apóstolo de Cristo, indagava a dizer: eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé e sei que ele é poderoso para fazer além do que o que nós pedimos a ele em oração. Eu creio que o Senhor vai surpreender esta mulher com um milagre maior do que o que ela veio aqui buscar do Senhor nesta campanha de oração por milagre. Eu creio que o Senhor vai surpreender a este homem com milagres maiores do que os milagres em que ele veio, almeja a ser alcançada por ti, Senhor amado, nesta grande corrente de oração por milagre, independente da maneira em que esse adorador ou adoradora e de como a mesma esteja no exercício da fé dele ou dela com a nossa, unindo a fé das mesmas nesta grande corrente de oração. Lembro-me quando Davi indagava a dizer: Senhor, tu me sonda, e eu creio que o salmista referia-se ao Espírito Santo do Deus da glória, e Davi dizia: Senhor, tu me sonda, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes do meu sentar, o levantar. Deus, muitas das vezes as palavras não me chegam nem em minha boca, mas tu, Senhor da glória, tu conheces o desejo do meu coração, o que eu estou a receber, o que eu almejo receber do Senhor, bem antes que eu converta em palavra. Davi dizia que quando nós adoramos ao Deus, Criador dos céus e da terra, nós somos policiados pelo Espírito Santo do Deus da glória, o mesmo tomará conhecimento de nossas petições. Espírito Santo do Senhor, tu sabe o que ferve no coração desta mulher e que a mesma precisa vivenciar em forma de milagre na vida dela pelo Senhor. E a Bíblia vai dizer em Provérbios que o nosso Deus, segundo a sua misericórdia, ele faz se cumprir o desejo do nosso coração. Olha aí, alabacaia candaraia, ramande calamande calachuriandaraia. Olha o que está fervendo no coração desta mulher e precisa ser alcançada pelo Senhor em forma
forma de milagre, Deus da glória. Olha o que ferve no coração deste homem, que faz conosco esta grande campanha de oração por milagre. Oh, decanda, rabia, canda, ramanda, yakandaraia. Deus, entra com o milagre que essa pessoa veio buscar nesta corrente de oração por milagre. Entra com milagre, Senhor da glória. Aquele que busca no Senhor não busca em vão, mas recebe. Aquela que busca no Senhor não busca em vão, mas volta com o que veio buscar em ti, Deus da glória. Foi o seu Filho amado Jesus que nos orientou a respeito do poder de resposta que tem uma busca no Senhor. Quando no Evangelho de Mateus Jesus dizia que aquele que busca acha, aquele que pede recebe. Jesus ele dizia: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achá-lo-ei, porque o que pede recebe, o que busca acha. Ramandecando, rebiandaraia. Olha aí, Senhor, o que esta mulher veio buscar em forma de milagre na vida dela, nesta corrente de oração por milagre. Conceda o desejo do coração dela, Deus da glória. Olha o que este homem que anda rabacandaraia. Olha o que o mesmo veio buscar, Senhor amado, em forma de decalabraia, shuriandaraia. Começa, Pai amado, fazer se cumprir o desejo do coração deste ou desta. Lembro-me da palavra do Deus da glória, lá no livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores, Isaías capítulo de número 59, no seu verso 1, quando diz assim a palavra do Senhor: eis que o ouvido do Senhor não está agravado, para que ele não possa nos ouvir, e nem os seus braços encolhidos, para que ele não possa nos alcançar, mas as nossas atitudes, elas tornam dissensões, ou seja, distância entre nós e o nosso milagre. E se a nossa atitude, ela nos distancia do nosso milagre, eu creio que a atitude de orar, eu creio que a atitude de adorar o Senhor está acrescentando, está aproximando vidas do seu milagre. Portanto, eu creio, Deus Criador dos céus e da terra, que homens e mulheres sairão daqui com o milagre do Senhor. O milagre do Senhor na vida dele, o milagre do Senhor na vida dela, Deus amado. Alabacanta, rabia, shuri, andaraia. Porque se Isaías 59 diz que as nossas atitudes, e certamente atitudes errôneas, elas nos afastam do nosso milagre. Certamente que a atitude de adorar o Senhor, como nós estamos tendo aqui nesta corrente de oração por milagre, elas vão de nos aproximar do nosso Deus e do nosso milagre. Ah, Senhor da glória. Lembro-me do profeta chorão, o profeta lamentador, conhecido como Jeremias. Em Jeremias capítulo de número 33, no seu verso de número 3, o Senhor deu uma sacudida celestial no profeta Jeremias, dizendo para ele: Jeremias, clama-me e responder-te-ei, Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu nem sabes, Jeremias. O Senhor falou para o profeta Jeremias: me adora, e você vai ver a novidade que eu tenho para você, Jeremias. Clama-me, Jeremias, e responder-te-ei, e anunciarei novidade. É o Senhor falando para a sua igreja que aquele que clama verá a novidade da glória, e a novidade da glória será o testemunho que essa mulher dará dos feitos do Senhor na vida da mesma. A novidade da glória será o testemunho que esse homem testificará, Deus amado, dos feitos do Senhor na vida do mesmo, Deus amado. Por isso eu te peço, Deus amado, começa a contemplar a cada petição, a cada adorador, a cada adoradora. Tem pessoas aqui, Deus amado, que está se esfriando no egoísmo, no anseio para com o seu milagre. Tem pessoas aqui começando a apagar no seu coração o desejo de vivenciar esse milagre, talvez por causa do tempo que o mesmo espera este milagre, talvez por causa do tempo que a mesma espera vivenciar este milagre. Eu não sei o porquê, a chama dentro do coração deste homem e desta mulher está se apagando, e a expectativa de vivenciar esse milagre no Senhor está se apagando, Deus amado. Tem pessoas que estão aqui talvez como último suspiro, dizendo: eu vou tentar esse milagre pela última vez, se não acontecer
você, se eu não ver um sinal, eu vou abrir mão. Mas assim como Deus, Criador dos céus e da terra, na pessoa do Espírito Santo, Ele já viu você aí. Você que falou essas palavras, eu vou tentar pela última vez. Alabaia, canto, rebi, andaraia. Se eu não ver nenhum sinal, se eu não ver decalaia, candarábia, eu vou desistir. Oriandequeia, candaraia. Porque o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele já revelou você aí. Deus já me revelou que você está aqui, mas você está por um fio de desistir. Alabaia, canto, rebi, andaraia. Você está por um fio de abrir mão de algo. Emiande, canto, rebi, andaramandaia, candaraia. Oriande, candaraia, candaraio. Mas o que Deus te prometeu, Ele manda eu te dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É na perseverança que Ele vai te exaltar. Emiande, calabaia, candarábia. Uriande, calabaia, candaraia. Porque tem uma mulher olhando para sua história e só esperando você dizer: eu desisto, eu abro mão de alabacandurebi, andaraia. Alamande candaraia. E Deus manda eu te dizer: ei, terra, Deus manda eu dizer para esta pessoa que está por um fio de desistir de um algo. Emiande candarabia, shuri andaraia. Alamande candaraia, shuri andaraia. Há um armário de mantimento aonde você pode suprir a sua fé, ou você pode suprir o desejo do coração desta pessoa que está querendo ver a sua desistência. Deus, Ele manda eu te dizer que Ele coloca diante de você essa decisão. Se você for suprir a sua fé, é para você parar de olhar para a dificuldade e apenas crer no Senhor, porque no tempo do Senhor você dará esse testemunho. Mas se você abrir mão desse algo que você está no teu coração por um tri de desistir, você vai alimentar o que deseja essa pessoa que tem alabacandarábia, já até comentado com outra pessoa em tom de aposta, dizendo: daqui a pouco desiste, daqui a pouco abre mão de calamande reia candaraia, alabacaio que mande caia candaraia, dura mande candaraia. O Senhor manda eu te dizer que Ele não derramou sobre a tua vida espírito de covardia, uramando que de candaraia, porque você não conhece a unção que foi derramada sobre a tua vida, mas aquele que derramou a unção, Ele sabe que é unção de autoridade e perseverança, não de covardia e desistência. Se levanta, porque Deus vai te exaltar e vai ser nesse ano ainda. Mas Deus, Ele manda dizer para você que com esse espírito de desistência você vai atrasar mais ainda. Ei, arabacando rebiandaraia, você vai acabar atrasando mais ainda este milagre. Deus, Ele não derramou espírito de covardia sobre você. Ele em momento nenhum falou para você que seria com facilidade, mas Ele passa com você por esta luta para te dar vitória. A pessoa da revelação, Deus me revela uma palavra para você. Ela mandou que mande candaraia. Essa pessoa que indagou com o Senhor, dizendo: Senhor, é minha última tentativa. Se eu não ver um sinal, eu vou abrir mão. Eu não sei do que você está com pensamento de abrir mão, mas assim como o Senhor fala como o Senhor fala na sua palavra em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você começar a desacreditar, você vai se afastar do que Deus te prometeu, porque Deus, Ele tem uma promessa e vai cumprir no tempo dele. Alabaia canto rebiandaraia e me anteco rabaia candaramandaia candarábia, e por hora receba do Senhor revestimento e autoridade, ramandequeia candarábia, para que você dê o seu testemunho no tempo do Senhor. Está tão próximo esse tempo do testemunho, está tão próximo. Deus, Criador dos céus e da terra, lembro-me do teu servo Elias, o profeta de fogo, bem antes do mesmo ser conhecido como profeta de fogo. Elias lança um desafio aos profetas de Baal, e o profeta Elias diz assim: vamos adorar, cada um adore ao seu Deus, porém o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus em Israel. Elias tinha tanta certeza, Senhor, da glória a qual estamos orando nesta grande corrente de oração por milagre. Elias tinha tanta certeza, Deus, Criador dos céus e da terra, que Tu és aquele
que nos responde, e responde com o tema que nós apresentamos ao Senhor em oração, que o mesmo lançará um desafio aos profetas de Baal, profeta de si, e disse assim: vamos adorar, cada um adora ao seu Deus. Porém o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. O Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. Assim como Elias, ele tinha certeza que o Senhor é um Deus que responde a nossa oração, e por isso ele lançou um desafio de oração. Elias tinha certeza que tu respondes, ó Deus da glória, a nossa oração, e responde com o tema que nós colocamos. E nós estamos aqui como Elias, estamos nesta grande corrente de oração, e assim como o profeta Elias, nós colocamos diante deste tema de oração, desta corrente de oração, um tema, e o tema é milagre. O tema que Elias colocou, apresentou diante dos profetas de Baal de si, era fogo. Ele disse: o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus em Israel. A história vai dizer que os profetas de Baal se cortam, se retalham e não obtêm resposta, porque Baal é um Deus morto, é um Deus teórico, é um Deus limitado. Não estamos aqui adorando a Baal, aonde dentro dessa tese a Bíblia Sagrada tornaria-se apenas um conto de fada. Nós estamos aqui nesta grande corrente de oração por milagres, adorando ao Deus de Elias, Deus Criador dos céus e da terra. Em nome do Senhor, responde com o milagre que essa mulher veio buscar no Senhor aqui. Em nome do Senhor, responde com o milagre que esse homem veio buscar no Senhor aqui. Vidas que unem a sua fé com a nossa nesta grande corrente de oração. Alcança esta vida com milagre que ele deseja receber no Senhor, com milagre que esta deseja receber no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Elias, depois que os profetas de Baal adoram a Baal, Elias, o profeta, não era conhecido ainda como profeta de fogo, não antes desse acontecido. Depois que os profetas de Baal se cortam, se retalham a buscar, a adorar Baal, chega o momento do profeta Elias adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. A história vai dizer que Elias repara o altar, Elias conserta aquele altar, enquanto os profetas de Baal, Acabe, Jezabel, o povo de Israel, olhavam aquela cena, Elias reparando o seu altar, consertando para adorar o Senhor. E diante dos olhares de todos, Elias adora ao Deus a qual estamos adorando agora. E o Senhor, Deus da glória, tu respondeste ao profeta Elias com fogo, pois fogo era o tema que o mesmo havia designado como desafio aos profetas de Baal. Ah, Senhor amado, eu não sei qual o tema que esta mulher está apresentando ao Senhor. Eu não sei qual o tema que esse homem apresenta ao Senhor nesta corrente de oração. Mas eu sei que o Senhor é Deus de resposta. Eu sei que o Senhor é de responder com o tema que esse adorador, esta adoradora apresente a Ti, Senhor da glória, nesta grande corrente de oração por milagre. Por isso eu penso ao Senhor, Deus de milagres, Deus de maravilha. Entra com milagre que essa mulher veio buscar no Senhor. Entra com milagre que esse homem veio buscar no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode tocar na história dela com o milagre que ela veio buscar. Só o Senhor pode tocar na história dele com o milagre que ele veio buscar, receber no Senhor. Por isso eu entrego em suas mãos cada vida, a cada adorador, a cada adoradora. Alcança-os com alcance de milagre. A história vai dizer que Moisés, um mar tenta parar o mesmo. No livro de Êxodo, Moisés adora ao Senhor, e o Senhor abre um caminho no meio do mar, só para dar vitória para Moisés, Arão, Miriam e o povo de Israel passar. A Bíblia vai dizer que Josué, Caleb e o povo de Israel chegam numa terra prometida, chamada Jericó. Ali estava uma muralha impedindo que os mesmos tomassem posse da promessa que o Senhor havia feito. E o Senhor orienta-os que eles rodeassem aquela cidade, aquelas muralhas, adorando. Enquanto eles adoravam, o Senhor derribava aquelas muralhas. A Bíblia vai dizer que Josafá estava em uma peleja onde ele não podia vencer. E ele toma a atitude que todos tomam, que é orar também ao Senhor, adorar ao Senhor. E enquanto ele estava orando, o Senhor levanta o profeta Jaziel e diz: essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor.
Então nós vamos ver de Gênesis e Apocalipse que os antigos, quando adoram ao Senhor, eles alcançam respostas, eles alcançam milagres no Senhor, através da oração. E eu creio, Senhor da glória, eu creio, Senhor amado, que vai haver resposta na vida desta mulher. Eu creio, Deus da glória, que vai haver resposta do Senhor na vida deste homem. Eu não sei em que área ele veio aqui buscar resposta no Senhor. Eu não sei em que área da sua vida ela veio aqui buscar resposta no Senhor. Mas eu sei que Tu és um Deus de resposta. Eu sei que Tu és um Deus de milagre. Por isso eu penso a Ti, Deus da glória. Entra com milagre, Pai. Entra com a resposta, assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias diante dos profetas de Baal. Eles viram o Deus de resposta. Elias apresentou o tema em oração. E o Senhor respondeu ao profeta Elias com o tema que ele havia designado em adoração ao Senhor. Eu não sei qual o tema que esta mulher está apresentando agora a Ti, Deus amado. Eu não sei qual o tema que esse homem está apresentando a Ti, Senhor, nesta grande corrente de oração. Mas eu sei que Tu és um Deus de resposta. Eu sei, Senhor amado, que Tu és um Deus de milagre. Por isso eu peço ao Senhor, entra com a resposta que esta pessoa veio buscar no Senhor nesta campanha de oração. Em nome do Senhor Jesus. Entra com a resposta, Senhor, assim como o Senhor respondeu ao profeta Elias diante dos profetas de Baal, diante de Acabe, Jezabel e todo o povo de Israel. Entra com a resposta na vida dela, na vida deste, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, eu quero acrescentar a oração por milagre. Um pedido ao Senhor, pelo milagre, Deus da glória, na área sentimental desta pessoa. Talvez eu esteja orando aqui com pessoas que estão com seu relacionamento à beira de um término, em decadência. Lares onde deveriam ser o ninho do amor, talvez tenha se tornado uma arena de guerra, de afronta, de ofensa. Talvez esta mulher tenha indagado a dizer: este não é o homem que eu me apaixonei. Como mudou? Este não é o homem que eu amei e que amo, mas tem mudado muito. Talvez este homem esteja indagando as mesmas palavras a respeito da sua companheira. Relacionamentos com o adversário talvez está tocando para destruir. Se porventura, Pai, diante dessa transmissão tenha vidas, adoradores, adoradoras com seu relacionamento à beira do término ou terminando. Senhor, toca na vida sentimental desta mulher que precisa viver um milagre no seu relacionamento, Pai. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? E a Bíblia vai dizer que o adversário tem 3 intuitos. Ele veio senão matar, roubar e destruir. Ele não tem outra ocupação, outro a fazer senão esses 3. Matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos o adversário já destruiu? Porque ele não é tolo, ele é inteligente, ele sabe que quando ele toca na vida sentimental deste ou desta, ele não destrói apenas o mesmo ou a mesma, mas toda a sua família. É toda uma família que é destruída quando o adversário toca. Alamaia, Candarábia. Se tem pessoas aqui com relacionamento, Pai, em que o adversário está tocando para destruir. Deus, se tem pessoas aqui com o adversário, talvez até já tenha destruído o relacionamento, eu penso ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, alcança a vida sentimental desta mulher com alcance de milagre, desse homem com alcance de milagre, de avivamento, de restauração, de mais união, talvez diálogo que não tenha dentro desta casa, talvez tenha ficado em escassez os diálogos desse relacionamento, o carinho foi trocado por ofensa, por crítica. Olha como está a vida sentimental desta mulher, Deus da glória. Olha como está a vida sentimental deste homem, Senhor, que une a fé dele ou dela com a nossa. Deus, porque eu acrescento a oração por milagre, um pedido ao Senhor por milagres na área sentimental. Porque o adversário é inteligente, ele sabe que o ponto certo para tocar, para destruir toda uma família é na vida sentimental. O adversário não é tolo, ele é astuto. Efésios capítulo de número 6, verso de número 13, está escrito: porque nós temos que lutar contra as astutas ciladas do adversário. Ou seja, ele é astuto, ele é inteligente. Ele é inteligente. E talvez ele tenha tocado na vida sentimental desta mulher. Talvez ele tenha tocado na vida sentimental deste homem. Relacionamentos que estão à beira de um término. Não existe mais diálogo, não existe mais respeito nesse relacionamento. Não existe mais carinho nesse relacionamento. É só ofensa, palavras de acusação. Não existe nem mais concordância nesse relacionamento.
Pessoas que estão indagando a dizer: Deus, o que aconteceu da minha vida sentimental? Olha a que nível chegou, a que ponto chegou. Alabai, decando, rébia. Porque o adversário, ele vai minando aos poucos a vida sentimental. E quando a pessoa desperta, já está aquela pessoa amada saindo com a sua mala na mão para nunca mais voltar. Quantas e quantas das vezes, Senhor da glória, quando nós fazemos a oração individual, nos deparamos ali: pastor, eu preciso de oração porque meu esposo saiu de casa, me abandonou. Pastor, eu preciso de oração porque minha esposa me abandonou. Ainda que relatamos, postamos na FOIU relatos de restauração, restituição sentimental, e nos alegramos ao nos lembrar 2022, 2023, 2024, neste ano, ainda que nós postamos agradecimentos de relacionamento restituído, restaurado, mas parece que tem ficado cada vez mais em escassez, cada vez menos restituição sentimental. Deus, foi o seu Filho amado Jesus que indagava a dizer que tudo é possível para aquele que crê. E se esse adorador, se essa adoradora está fazendo a campanha pela sua vida sentimental, Deus, Criador dos céus e da terra, é porque a mesma crê que tem nos altos céus um Deus todo-poderoso, capaz de restaurar a sua história. Halabai, decalachúria, candaraia. E porque nós estamos acrescentando a oração, uma oração por restituição sentimental. Porque minha Bíblia vai dizer no livro de Jó, capítulo 42, no seu verso 1, lá nós encontramos Jó, o teu servo, Deus da glória, o mesmo, não estava nem orando por ele. A Bíblia vai dizer que enquanto Jó orava pelos seus amigos, houve restituição das percas. O Senhor restituiu no momento da oração. Então eu creio no poder da oração, porque nós oramos para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso eu creio no poder da oração, porque a quem é designada esta oração é quem tem todo o poder. O Senhor tem o poder de tocar na vida sentimental desta mulher com toque de restauração. O Senhor tem o poder de tocar na vida sentimental deste homem com toque de restauração. Assim como nós postamos na FOIU as restituição, no decorrer dos tempos, quantos relacionamentos restaurados, quantos relacionamentos restituídos, Pai, quantas vidas o Senhor restaurou. A Bíblia não fala que o Senhor começa uma boa, uma grande, uma excelente obra e deixa pela metade, mas a sua palavra vai dizer: aquele que começou a boa e grande obra em nossa vida, ele é fiel para dar continuidade a essa grande obra. Halamai de Candarábia. Quando nós levamos, Senhor da glória, ao Monte das Oliveiras, os pedidos de oração, e entre os mesmos pedido de oração de restituição sentimental, quando nós apresentamos, não é pelos seus feitos, não é porque em 2022 foram 18 restituição sentimental, 2023 foram 22, não é porque nos anos passados tivemos números de restauração, porque nós não adoramos ao Senhor pelos seus feitos, mas por quem o Senhor é. Tanto é que esse ano tem muito menos restituição sentimental e ainda assim continuamos apertando a tecla do clamor por milagre, porque não é pelos seus feitos, mas é por quem o Senhor é. O Senhor é um Deus que tem o poder de alcançar as vidas com milagres, e se o milagre que esse adorador que aqui se encontra quer, almeja receber, é na sua vida sentimental, eu peço humilde e gentilmente ao Senhor: toca neste relacionamento, seja namoro, noivado ou casamento, com toque, Pai, de restituição sentimental deste homem ou desta mulher. Senhor amado, talvez eu esteja aqui orando com pessoas que estão com a sua terra sentimental destruída, arrasada. Talvez eu oro com pessoas que nem acreditam mais no amor, não acreditam mais na possibilidade ou probabilidade de vivenciar um amor bem sucedido na sua vida. Tamanha as frustrações e decepções amorosas que este ou esta vivenciou. Então a terra sentimental, e quando eu indago a dizer sobre terra sentimental, eu refiro-me ao coração, ao sentimento desta pessoa. Essa terra sentimental talvez esteja destruída, Senhor. Essa terra sentimental talvez esteja arrasada, onde este homem ou mulher não está mais com expectativa boa referente à sua vida sentimental. E eu me lembro da sua palavra, Senhor da glória, em 2 Crônicas 7, quando Salomão adorou o Senhor, capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor respondeu de imediato, de maneira que os sacerdotes não conseguiram ficar aos seus pés, e nem Salomão. Mas no verso 14, ainda de 2 Crônicas, capítulo de número 7, o Senhor fala com a sua igreja, 2 Crônicas 7, 14, dizendo assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, orar como nós estamos fazendo, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
O Senhor fez a promessa de sarar a terra. Portanto, Deus da glória, eu sei que o Senhor está sondando a terra desta mulher agora. Eu sei que o Senhor está sondando a terra deste homem agora, pela pessoa do Espírito Santo. Porque Davi dizia: Senhor, tu me sonda. Senhor, tu me conhece. Senhor, tu sabes do meu sentar e o levantar. Às vezes as palavras nem me chegam à boca, mas tu já sabe até o que eu quero pedir antes que eu converta em palavra, porque o Senhor já sondou meu coração. Então eu creio que o Senhor está sondando o coração desta mulher. O Senhor está sondando o coração deste homem. Olha como é que se encontra a vida sentimental desta mulher, Senhor da glória. Olha como se encontra a vida sentimental deste homem. Deus toca com toque de milagre. Alamai de candurebe achúria. Ramante que o rabaia candaraia candaraia. Em nome do Senhor, toca com toque de restauração, com toque de restituição, Senhor da glória. Assim como o Senhor restituiu as percas na história de Jó, porque a Bíblia vai dizer que houve restituição, houve restauração, e não foi apenas uma área, foram várias áreas na vida de Jó que o adversário havia tocado, e o Senhor, Deus a qual estamos adorando, o Senhor restaurou as percas na história de Jó. Portanto, eu creio, Senhor da glória, que o Senhor vai restituir a vida sentimental desta mulher. Eu creio, Deus da glória, que o Senhor há de restituir a vida sentimental deste homem. Obrigado, irmã Tassiane. Eu creio que haverá por parte do Senhor a restituição. Alabai de candarábia, uriande que ando rebi andaraio, orabla canto rebi achuri andaraio. Deus, Criador dos céus e da terra, ainda dentro do contexto do clamor por milagre, ainda dentro do contexto da oração por milagre, eu venho pedir ao Senhor que, se porventura diante desta corrente de oração, a que tenha vidas com a sua saúde debilitada, homens, mulheres enfermos, enferma, Deus da glória, restaura a saúde desta mulher que não está bem de saúde, está aqui, mas não está bem de saúde. Restaura a saúde deste homem que não está bem de saúde, Pai. E me ande cando rebe achuri andarai. Orablai de calachuri cando rebe achuri andarai. Alamante que ando rebianda raia candaraia. Senhor, está aqui a nossa irmã Ana Cláudia, Senhor da glória, está com seus bebezinhos, Senhor amado, enfermo, tal como a mesma, Deus, e ela crê que o Senhor pode restaurar. Por isso eu entrego em tuas mãos a tua serva, eu entrego em tuas mãos o pequeno Davi, eu entrego em tuas mãos o pequeno Lucas, Senhor da glória. Alabacando rebianda raia candaraio. Oriente que anda rabiachuri andarai. O Senhor pode curar. O Senhor pode de que ando rebiandaraia. O Senhor pode jogar por terra toda a enfermidade que talvez está assolando a família dela, Pai, porque a glória do Senhor há de manifestar no lar dela e queimar toda a horta espiritual maligna para a glória do seu nome. E quando eu indago-me a dizer, para a honra e para a glória do seu nome, o meu entender leva-me ao Evangelho de João, no seu capítulo de número 9, no seu verso 1, quando ali narra a trajetória do Senhor Jesus a fazer a obra, juntamente com os discípulos, e os discípulos, ao avistar um homem enfermo, interrogando ao Senhor Jesus o porquê da enfermidade daquele homem, perguntam-lhe dizendo: mestre, quem pecou para este homem estar enfermo desta maneira? Porventura, mestre, este homem está enfermo porque os seus pais pecaram e ocasionou na enfermidade do filho? Ou porventura foi por seus próprios pecados? Jesus, conhecendo seus corações e pensamentos, respondeu aos discípulos dizendo: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para este homem estar enfermo desta maneira, mas esta enfermidade ocasionou para a manifestação da glória a do meu Pai que está no céu, Senhor da glória. Segundo a tese, segundo o ensinamento do seu Filho amado Jesus, há enfermidades permissivas para que a glória do Senhor se manifeste, e quando a glória do Senhor se manifesta, é cura dentro da casa. Deus manifesta a sua glória em forma de cura sobre todo aquele ou aquela que porventura esteja diante dessa transmissão enfermo. Todo aquele ou aquela que está aqui
mas está com a sua saúde debilitada. Eu não sei onde estão as dores que incomodam esta mulher. Eu não sei, Senhor da glória, onde estão as dores que incomodam este homem. Mas eu peço ao Senhor, Deus de cura. E quando eu indago-me a dizer Deus de cura, o meu entender leva-me para o livro do profeta Isaías. Isaías foi um dos profetas maiores, conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que narrou o Messias antes dele vir. Isaías veio primeiro e já profetizava que o Messias viria e tudo que iria acontecer. Mas entre as profecias do profeta Isaías, um dos profetas maiores, há uma profecia que me chamou muito a atenção. Isaías, ele teve uma revelação celestial, uma visão, onde ele talvez tenha visto literalmente. A Bíblia não narra com essas palavras que ele teve uma visão e ele viu literalmente o Messias na cruz do Calvário. Mas para que possamos ter um paradoxo melhor da história, nós vamos dar uma ênfase a esta profecia do profeta Isaías, narrando que o mesmo tivera uma visão do Messias antes de acontecer, antes de Jesus nascer. Isaías viu ele na cruz do Calvário. Por quê, pastor? Porque o profeta Isaías, ele, entre as suas profecias, há uma que ele fez e que me chamaram muita atenção, quando mesmo dizia assim: ele levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas feridas, nós fomos sarados. Segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário todas as dores. Segundo o profeta Isaías, um dos profetas maiores, as nossas enfermidades foram levadas naquela cruz do Calvário. Então, em nome do Senhor Jesus, enfermidade vai saindo agora do corpo desta mulher. Eu quero determinar aí o nome do Senhor Jesus. Enfermidade sai agora do corpo deste homem. Alamanto, Kibiante, Caio, Kibianda, Raio, Oramande, Kiandorebia, de cantos de Kiandarabia, Halabrai, de Caia, Xúria, Leplante, Caio, Kibiandorebia. Enfermidade vai saindo agora do corpo desta pessoa. Eu não sei aonde você está alojada. Eu não sei de que maneira você está incomodando esta pessoa. Mas em o nome do Senhor Jesus, aquele que levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores, eu quero determinar agora: a enfermidade saia do corpo desta pessoa. Aonde você estiver alojada, o Senhor Jesus, ele já levou na cruz do Calvário todas as dores. Sai agora desta pessoa, todas as dores, sai agora. Toda enfermidade vai saindo agora. Aonde estiver doendo, vai saindo agora. Dores de cabeça vai saindo agora da mente desta pessoa. Dores de cabeça vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo agora. Vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. Aquele que já te levou na cruz do Calvário, sai agora. Dores de cabeça, sai da mente desta pessoa. Dores, saia dos braços dessas pessoas. Saia do braço dessa pessoa, enfermidade. Saia da coluna desta pessoa. Saia do pescoço desta pessoa. Saia da perna desta pessoa, enfermidade, dores, vai saindo agora. Lamande cando rebi andaraia candaraia. Urabai ou ramante que ando rebi andaraia. Saia do estômago desta pessoa. Onde estiver doendo, dores no dente, aonde estiver doendo, vai saindo agora. Você já foi vencida na cruz do Calvário, enfermidade. Então, em o nome do Senhor Jesus, eu quero determinar agora: sai agora do corpo desta pessoa. Lamantou, rabaia, canto, rebi, andaraia, candarábia. Eu quero acrescentar a oração por milagre, um pedido ao Deus de milagre. Deus, se porventura diante desta campanha de oração, a vida, haja adoradora, enferma, vai tocando com toque de cura agora, vai jogando por terra toda a enfermidade agora, vai jogando por terra todas as dores agora, vai jogando por terra essa inflamação agora. Alabaia canda, rabia candaraia, urabacanto, rebiandaraia. Segundo o profeta Isaías, um dos profetas maiores, profeta messiânico, segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário toda a nossa enfermidade. Portanto, eu quero determinar
agora a cura. Sai agora do corpo dessa pessoa a enfermidade. Vai saindo agora dores, vai saindo agora dores. Vão saindo agora dor, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora dor. Vai saindo agora essa dor, vai saindo agora. Vai saindo agora do corpo dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Eu determino essa inflamação, desinflamar para a glória do Senhor. Ramante que anda raia candaraia. Umiante que anto rebiando rebia. Que me ai de canto rebianda ramandaia. Ai de canto rebiandaraia. Infecção sai agora. Espírito Santo do Deus da glória, começa a queimar essa infecção de dentro dessa pessoa agora. Alabante que oriande canto rebiandaraio. Amande que anda rabacandaraia. Vai queimando essa infecção. Espírito Santo do Senhor vai limpando o sangue desta pessoa. Vai limpando agora essa pessoa de dentro para fora. Jogando por terra essa infecção. Desinflamando agora. Toca nessa inflamação, Espírito Santo. A do Deus da glória toca. Com toque de cura. Toda a enfermidade já foi levada na cruz do Calvário. Então em nome do Senhor, eu profetizo, eu determino agora. Enfermidade bate em retirada, vai desinflamando agora, vai limpando agora essa infecção de dentro desta pessoa. Alamante que anda rabacandaraia. Espírito Santo do Deus da glória, queima agora esse nódulo de dentro dessa pessoa. Queima agora esse nódulo de dentro dessa pessoa. Queima agora. Dura bande calaia candarábia. Queima agora esse nódulo. Queima. Alabachúria. Ede calamandeia candaraia. Vai queimando esse cisto agora. Vai queimando. Alamando queimande candarabia xúria andaraia. Em o nome do Senhor Jesus, queima agora. Alamande calachúria andaraia. Alablaia canto rabia andaraia. Em nome do Senhor, toca agora. Toca agora com toque de cura, Espírito Santo. Queimando toda a enfermidade. Jogando por terra todas as dores agora. Segundo o profeta Isaías, já foi levada na cruz do Calvário toda a enfermidade, todas as dores. Então em nome do Senhor, eu decreto agora a falência dessa enfermidade. Emiande calabande canto rebiandaraia. Em o nome do Senhor, a restauração da saúde desta pessoa. Durabaia canto rebiandaraia. Urabacando rebiandaraia. Enfermidade vai caindo agora por terra. Oriande canto rebia. Segura, Espírito Santo, estrutura essa pressão que está desregulada. Uramanto, rabaia, canto, rebiandaraia. Espírito Santo do Deus da glória, ebiante que ando rebiandaraia. Estrutura essa pressão. Ebiande calamandequeia. Toca na pressão dessa pessoa com toque de restauração de saúde. Espírito Santo do Deus da glória, joga por terra toda a enfermidade. Alabraia, Xúria, Candarábia. Joga por terra toda a dor, Espírito Santo do Senhor. Oriande, Calabraia, Xúria, Andaraia. Em o nome do Senhor Jesus, vai jogando por terra toda a enfermidade. Vai jogando por terra todas as dores. Em nome do Senhor. Restaura a saúde desta mulher. Restaura, Espírito Santo do Senhor, a saúde deste homem. Eu não estou pedindo a cura porque tivemos relatos de cura ao vivo. Eu estou pedindo a cura porque o Senhor tem poder para curar. E o seu Filho amado Jesus, ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Se essa mulher querendo a cura dela, eu também creio, Senhor, não falta mais nada. Toca nela agora com toque de cura. Se esse homem crê na cura dela, eu também creio, Senhor, não falta mais nada. Toca nele agora com toque de cura. Alabante, rei, a cantos, do que de Candarábia. Em o nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, todas as dores, em nome do Senhor vai caindo por terra. Em o nome do Senhor vai caindo por terra. Em o nome do Senhor Jesus. Alablande que andorebe achuri andaraio. Toda enfermidade vai caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Todas as dores vão caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui, Deus da glória, fazendo esta grande corrente de oração por milagre. Porque o seu Filho amado Jesus, ele olha para os discípulos e ele fala aos mesmos o poder que tem a resposta em oração. Então Jesus olha para os discípulos e ele dizia assim: tudo o que pedires ao meu Pai em oração, crendo, em meu nome recebereis.
Jesus, ele poderia limitar o milagre e dizer, olha, se pedires alguma coisa em oração ao meu Pai em meu nome, alguma coisa vos será cedida. Mas, Senhor, o seu Filho amado Jesus disse, tudo o que pedires ao meu Pai, em oração, crendo, em meu nome recebereis. Jesus, ele disse tudo. Então eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor da glória, olha o milagre de cura que essa pessoa está querendo agora receber no Senhor. Olha a enfermidade que talvez está incomodando esta pessoa. Seja um câncer, limpa de dentro desta pessoa esse câncer. Seja uma diabetes, limpa de dentro desta pessoa, Deus da glória, essa diabetes. Talvez eu esteja orando com uma mãe, está aqui pedindo a cura para seu filho ou filha, ou pai que pede para seu filho ou filha. Talvez eu esteja orando com um filho que precisa que o Senhor com o toque de cura sobre a enfermidade que assola seu pai ou mãe, avô, avó, seu familiar. A sua palavra vai dizer, Deus da glória, em Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos anjos a nosso respeito. Por isso eu peço ao Senhor, segundo o Salmo 91, que diz que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito, eu peço ao Senhor, envie um anjo da cura. Envie um anjo da cura. Eu quero unir a minha fé com a fé desta mulher. Eu quero unir a minha fé com a fé deste homem e pedir ao Senhor, toca com toque de cura sobre quem está enfermo, sobre quem está enferma, Senhor da glória. Toca com toque de cura sobre essas dores, essa enfermidade, Senhor da glória. Tivemos muitos relatos de cura em nossas lives. Nós sabemos que não foi live, nem tampouco o pastor que está orando